Olá, gaianos! Bora bater um papo? Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, compreender informações, aprender com a experiência, resolver problemas e adaptar-se a novas situações, e também tomar decisões. Sob uma perspectiva ecológica, inteligência pode ser entendida de forma ampla. Muitos animais demonstram comportamentos inteligentes. Hoje vou citar os corvos, os golfinhos e também vou falar sobre a inteligência da floresta. Isso não diminui, claro, a inteligência de todos os outros animais. Os corvos estão entre os animais mais inteligentes já estudados. Apesar de terem cérebros muito menores do que os dos primatas, demonstram capacidades cognitivas que surpreenderam os cientistas. Eles fabricam e usam ferramentas a partir de galhos e folhas para retirar insetos de buracos. Eles podem até modificar uma ferramenta para torná-la mais eficiente, algo raro no reino animal. Resolução de problemas. Em experimentos, os corvos conseguem resolver problemas de múltiplas etapas. Eles podem entender que precisam realizar uma sequência de ações para alcançar uma recompensa, demonstrando planejamento e raciocínio. Memória excepcional. Corvos são capazes de reconhecer rostos humanos e lembrar deles por anos. Estudos demonstram que eles conseguem identificar pessoas que representaram uma ameaça e transmitir essa informação para outros corvos. Aprendizagem social. Eles aprendem observando outros indivíduos. Um corvo pode descobrir uma nova técnica para obter alimento, e essa habilidade pode se espalhar pela população local. Comunicação complexa. Os corvos possuem uma variedade de vocalizações e comportamentos sociais sofisticados. Embora não tenham uma linguagem como a humana, eles conseguem transmitir informações importantes sobre alimentos, perigo e relações sociais. Eles planejam o futuro. Pesquisas mostram que os corvos podem guardar ferramentas para uso posterior e escolher objetos que serão úteis no futuro. Um comportamento que exige um nível de antecipação. Inteligência comparável à de grandes mamíferos. Em certas tarefas cognitivas, corvos apresentam um desempenho semelhante ao de grandes primatas. Uma curiosidade fascinante é que a inteligência dos corvos evoluiu de forma independente da inteligência dos primatas. E isso sugere que a evolução pode encontrar diferentes caminhos para desenvolver capacidades cognitivas avançadas. Os corvos são um excelente exemplo de que a inteligência não é exclusiva dos humanos. Eles mostram que a natureza desenvolveu formas sofisticadas de raciocínio, memória e aprendizado muito antes da tecnologia humana existir. Golfinhos. Os golfinhos estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Seu cérebro é grande em relação ao corpo. Possuem regiões associadas à aprendizagem, memória e comportamento social complexo. E eles demonstram habilidades cognitivas muito parecidas com a de alguns primatas. Eles possuem autoconsciência. Os golfinhos estão entre os poucos animais que conseguem reconhecer a própria imagem em um espelho. Esse teste é considerado o indicador de autoconsciência. Ou seja, o indivíduo sabe que aquele ali no espelho é ele. Outros animais que também demonstram essa capacidade incluem grandes primatas, elefantes e alguns cães. Comunicação sofisticada. Os golfinhos produzem uma ampla variedade de assobios, cliques e sons. Pesquisas sugerem que cada indivíduo desenvolve um assobio assinatura, ou seja, um nome pelo qual pode ser identificado pelos outros membros do grupo. Cooperação e trabalho em equipe. Golfinhos frequentemente cooperam para caçar. Em algumas regiões, grupos cercam cardumes para concentrar os peixes antes de se alimentar.
Há também registros de cooperação entre golfinhos e pescadores humanos, em que ambos se beneficiam da captura dos peixes. Botos, num movimento sincronizado, cercam o cardume de peixes e emitem um sinal, cada um a seu modo, e no momento certo, para que o pescador lance a tarrafa ao mar. Senão a ele, nós não temos condições de pegar o peixe, porque a gente conhece o peixe, nós pescadores aqui conhecemos o peixe passando, mas não é todo peixe, o que vem de meia água assim para baixo, isso aí nós já não vimos, e o boto vê, e ele cerca para nós, cerca o cardume, aí sem ele não se faz vantagem na pescaria, só com ele mesmo. Aprendizagem e cultura. Os golfinhos aprendem observando outros indivíduos. Os comportamentos são transmitidos de geração em geração, algo que muitos cientistas consideram uma forma de cultura animal. Um exemplo famoso ocorre em populações da Shark Bay, onde alguns golfinhos usam esponjas marinhas para proteger o focinho enquanto procuram alimento no fundo do mar. E essa técnica é ensinada entre os membros da mesma linhagem familiar. Eles possuem uma memória impressionante. Estudos indicam que golfinhos conseguem lembrar dos assobios de outros indivíduos mesmo após décadas de separação, uma das memórias sociais mais duradouras já registradas em animais. Golfinhos brincam por prazer, algo relativamente raro no reino animal. Eles podem surfar ondas, manipular objetos, criar anéis de bolhas e interagir de maneiras que parecem não ter objetivo imediato de sobrevivência. Possuem empatia e comportamento social. Há numerosos relatos de golfinhos ajudando indivíduos feridos, apoiando membros do grupo doentes, para que possam respirar na superfície e até interagindo com outras espécies em situações cooperativas. É uma inteligência diferente da humana. A inteligência dos golfinhos evoluiu em um ambiente completamente diferente do nosso. Enquanto os seres humanos desenvolveram tecnologia e linguagem escrita, os golfinhos desenvolveram sofisticadas capacidades sociais, comunicação acústica avançada e cooperação em ambientes marinhos. Para uma perspectiva da consciência planetária, os golfinhos lembram que a inteligência pode assumir muitas formas. Eles mostram que um animal não precisa construir cidades ou máquinas para desenvolver memória complexa, comunicação elaborada, cultura e fortes vínculos sociais. Sua existência desafia a ideia de que a inteligência humana é a única medida de valor cognitivo na natureza. A inteligência da floresta. Quando falamos da inteligência das árvores, é importante esclarecer que elas não possuem cérebro, nem consciência da mesma forma que animais e humanos. No entanto, pesquisas mostram que as árvores e os fungos formam sistemas complexos de comunicação e cooperação que lembram uma rede de informação. A rede subterrânea da floresta. Sob solo existe uma enorme rede de filamentos de fungos, chamada micélio, produzida por organismos do grupo dos fungos. Essa rede conecta as raízes de diversas plantas e árvores. O micélio funciona como uma espécie de sistema de troca. As árvores fornecem açúcares produzidos pela fotossíntese aos fungos, e os fungos ajudam as árvores a absorver água e nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio. Compartilhamento de recursos. Experimentos indicam que árvores podem transferir carbono e nutrientes para outras árvores através dessas conexões fúngicas. Por exemplo, árvores grandes podem ajudar mudas jovens que recebem pouca luz. Árvores saudáveis podem fornecer recursos para árvores enfraquecidas. Isso significa altruísmo consciente? Na verdade, não sabemos, mas demonstra um sistema altamente complexo e integrado. Comunicação de perigos. Quando uma árvore sofre ataque de insetos ou doenças, ela pode liberar substâncias químicas no ar e também enviar sinais das raízes às redes fúngicas. E daí, as árvores vizinhas podem responder produzindo compostos defensivos antes mesmo de serem atacadas. As árvores-mãe. A ecóloga Suzanne Simard ficou conhecida por pesquisas mostrando que árvores mais antigas podem atuar como um importante centro de conexão dentro das redes subterrâneas,
ligando muitas outras árvores da floresta. Então, existe inteligência? Você percebe que isso depende da definição de inteligência? E quem é capaz de defini-la, então, de forma verdadeira? A ciência observa os fatos e tira suas conclusões, mas isso não significa que essas conclusões sejam a mais absoluta realidade. Se a inteligência for entendida como processamento de informações, adaptação ao ambiente, comunicação, resolução de desafios biológicos, então as florestas demonstram comportamentos extremamente sofisticados e, sim, inteligentes. A floresta como um superorganismo. Alguns cientistas e filósofos da ecologia sugerem que uma floresta pode ser vista como um sistema integrado, onde árvores, fungos, bactérias, animais e o solo formam uma rede interdependente. Para quem observa a natureza sob uma perspectiva sistêmica, a rede de fungos e árvores é um lembrete poderoso de que a floresta não é apenas uma coleção de indivíduos separados. Ela funciona como uma comunidade viva, conectada por milhões de relações invisíveis que sustentam a vida acima e abaixo do solo. Inteligência da Terra. Agora, vamos imaginar o conceito de inteligência a nível planetário. A Terra apresenta algo impressionante, um sistema de autorregulação extremamente complexo. A atmosfera, os oceanos, os solos, os micro-organismos, as florestas e os animais interagem de formas que ajudam a manter condições adequadas para a vida. O cientista James Lovelock e a microbiologista Lynn Margulis, criadores da teoria de Gaia, propõem que a biosfera e os componentes físicos da Terra formam um sistema integrado capaz de influenciar e regular o ambiente planetário. Por exemplo, as plantas ajudam a regular a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Os oceanos absorvem calor e carbono. Micro-organismos participam dos ciclos de nutrientes. Florestas influenciam o clima e o ciclo da água. Esses processos não precisam de uma mente central para ocorrer. Eles emergem das interações entre bilhões de organismos e sistemas naturais. A questão, então, depende de como definimos inteligência. Voltamos à mesma questão. Quem pode definir com absoluta certeza o que de fato é inteligência? Porque se inteligência significa a capacidade de processar informações, adaptar-se e manter a estabilidade de um sistema complexo, a Terra possui características que lembram uma forma de inteligência distribuída. Uma analogia interessante é a de uma colônia de formigas. Nenhuma formiga individual compreende toda a colônia, mas juntas elas constroem estruturas complexas, organizam trabalho e respondem a mudanças no ambiente. O comportamento coletivo é inteligente, mesmo sem um comandante central. Da mesma forma, alguns pensadores sugerem que a Terra pode ser vista como um sistema emergente, no qual a inteligência estaria distribuída entre todos os seres vivos e processos ecológicos. Então, além de perguntar para vocês, a Terra é inteligente? Eu também pergunto, será que a inteligência pode existir como uma rede de relações, em vez de estar concentrada em um único cérebro? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para isso. O que sabemos é que a vida na Terra forma um sistema de interdependência tão vasto e complexo que muitas vezes desafia nossas categorias tradicionais de indivíduo, organismo e inteligência. Agora, pense em inteligência de uma forma mais abrangente. Junte todos os animais inteligentes, todas as árvores e plantas inteligentes e também todos os ecossistemas complexos funcionando interligados. A essa inteligência, a qual ainda não compreendemos completamente, podemos chamar Gaia. Aqui no canal, quando falo em Gaia, é a esse sistema interligado, autorregulador e inteligente a que me refiro. Uma questão filosófica interessante é: ser inteligente significa apenas acumular conhecimento e tecnologia
Ou também compreender as consequências de nossas ações? Nessa visão, uma civilização verdadeiramente inteligente não seria apenas capaz de transformar o ambiente, mas também de manter relações equilibradas com os outros seres vivos e com os ecossistemas dos quais depende. As questões para reflexão que deixo nesse vídeo são: o humano é o único ser sábio no planeta Terra? Ele de fato é sábio? Será que compreendemos a dimensão do que pode ser Gaia? Deixem suas opiniões aí nos comentários, eu quero saber. Aloha, gaianos!